Eu começo perguntando, quem chegou aqui e falou, eu não quero assistir aula de saúde masculina porque não me interessa, eu só gosto de atender mulher. Levanta a mão, por favor. Vamos ser sinceros. Só ali fora uns 10 já me falaram e não queriam assistir aula de homem porque não interessava, né? Então, vou perguntar de novo e ser sincero, eu não vou bater em ninguém. Quem não queria assistir aula de saúde masculina? Agora sim. Mas eu faço essa pergunta, por quê, pessoal? Porque se você não gosta de atender homem, você tem algum homem importante na sua vida. E você tem que entender sobre saúde masculina para cuidar desse homem e estar do seu lado. Porque homem dificilmente procura se tratar espontaneamente. Porque ele tem que preservar, eu vou falar muito aqui, a idoneidade dele como homem, né, de força, de poder. Se ele admitir e está indo no médico, ele está falando, ele está fraco. Tá certo? Então, o homem muitas vezes precisa da mulher forte do lado dele, seja filha, seja esposa, seja mãe, né, para levar. E cada vez mais, inclusive dos nossos filhos adolescentes, essa energia masculina vem sendo prejudicada. E isso vai reverberar no que eu vou falar aqui. Primeiro é difícil sair de uma aula elétrica do Dr. Murilo e começar a nossa, né? E a energia dele é lá em cima, mas vamos tentar manter essa energia e o aprendizado de vocês, tá? Então, hoje eu quero trazer para vocês, pessoal, uma coisa para sair um pouquinho fora da caixa sobre saúde do homem. Quando se fala de saúde do homem, se pensa logo em repor testosterona ou em tratar a ereção. E não é só isso, tá? Performance masculina vai muito além da testosterona e da ereção masculina, tá? Quero trazer para vocês uma coisa, e a base de toda doença do homem, da mulher, da especialidade que for, tá? Tem como base inflamação. Essa microfonia tem como melhorar? Então, tem como base, pessoal... Opa, estão me ouvindo? Tem como base inflamação, oxidação e disfunção mitocondrial e detoxificação. Me fale qualquer especialidade que você for. Eu sou oftalmologista, me prove que tem esse problema. Doença da retina, o quê? Doença vascular. Inflamação, tem oxidação e tem disfunção mitocondrial. Labirintopatia, doutor. Neuroinflamação, olha a base, inflamação, neuroinflamação, resistência à insulina, insuficiência mitocondrial. Como assim mitocôndria tem a ver com labirinto, doutor? Onde é que começa a resistência à insulina? Mitocôndria doente. Mitocôndria doente é a fonte de toda doença de metabolismo glicídico. Tá? Então, não existe você tratar qualquer doença sem saber essa base. E é isso que ensinamos para os nossos alunos. Independente da sua especialidade, se você souber tratar inflamação, oxidação, disfunção mitocondrial e detoxificação, você trata qualquer doença. Tá? Outra coisa, energia masculina e infertilidade. Tirar esse aqui. Mas não tem jeito, né? Quando eu fui fazer urologia, lá atrás, em 97, quando eu decidi fazer residência de urologia, o meu pai olhou para mim e disse, como é que você passa 6 anos numa faculdade para pegar no bastão dos outros? E o que sobrou, eu tento me livrar, mas manda um bastão para eu ficar segurando. Né? Então, não tem jeito. O urologista é assim. Tá? Então, pessoal, voltando a falar, outra coisa que eu quero trazer para vocês é a importância da energia masculina e da infertilidade. Todo homem é infértil, ele tem por si só uma baixa da energia masculina dele. Ele se sente não produtivo, por mais que ele não fale. Tudo bem. Né? Então, se ele tem uma infertilidade, ele não tem capacidade de reproduzir um ser humano, é a função do homem como da mulher, ele se sente incapacitado e se sente impotente. Então, olhar para a fertilidade desse homem é importantíssimo para elevar a energia masculina, porque os homens hoje estão perdendo o poder de decisão,
estão ficando mais fracos como homem, né? A energia feminina está dominando o homem, ele fica ali dizendo sim para tudo, não sabe dizer não, porque está se sentindo fraco. E isso vai repercutir na saúde dele, inclusive na produção hormonal. A gente vai falar quais hormônios estão envolvidos, né? E as principais terapias injetáveis indicadas na saúde masculina. Para quem não me conhece, esse bonitão aí sou eu, tá? A foto melhorou bastante. Eu sou formado somente há 28 anos, urologista desde então, atuando na área de urologia. Sou professor antes de ser médico, comecei a dar aula antes de fazer faculdade, tá? E já venho há muito tempo nessa área ensinando sobre terapias injetáveis, sobre reposição hormonal masculina e infertilidade. E hoje sou CEO da Muniz Legacy, junto com a doutora Tamires, onde a gente promove, né, ensino médico de qualidade, a mais de 2.000 médicos já foram contemplados em todo o país. E é isso que a gente quer trazer para vocês, medicina de qualidade aqui. E eu gosto sempre de começar com um caso real, um caso do consultório. Então eu trouxe aí o João, olha a cara dele como ele está triste aí, tá? 46 anos, queixa de indisposição, totalmente sem energia, e fica maior no final da manhã, com redução da libido e da ereção, tristeza e irritabilidade frequente, sono não reparador, é um sono leve, acorda cansado, levanta várias vezes à noite para isso, dieta ruim, intestino pulsando com fezes mais pastosas e empachamento. O doutor Murilo falou bem, né, a causa disso aí agora há pouco tempo, muito estresse no trabalho, muito ansioso e compulsão por doce. E uma coisa ele me confidenciou, não sabe dizer não, é agradar a todo mundo para ser querido no meio do trabalho e em casa. Já tentou tratamento com testosterona sem melhora da libido e do cansaço, né? E mais uma coisa, ele queria ser papai, né? E fizeram testosterona para ele, não avisaram que repor testosterona pode dar infertilidade. Isso é um erro frequente, eu vejo no meu consultório. O paciente chegar tomando testosterona sem saber e pode gerar infertilidade, nem que seja temporária. Então, isso é um erro grasso, tá? Não, isso não pode ocorrer. Pode, inclusive, incorrer em processo, se ele quiser gerar um filho, você repôs testosterona para ele e não avisou. Tá certo? Então, tenham muito cuidado com isso. Ele tem 1,76 m, com sobrepeso, 32% de gordura e uma circunferência abdominal de 98, tá? Quando ótimo para homem brasileiro é 90 centímetros. Exames dele aí, ó. Testosterona de 397, com a SHBG, né? Opa. Uma testosterona de 397, na teoria normal, pelo laboratório, tá? Com SHBG é a proteína de ligação de 43, está no nível alto, o ótimo é pelo menos entre 15 e 25, e com isso, calculando a testosterona livre, dá 6,8. Para quem não gosta de atender homem ou não tem experiência, uma testosterona livre normal seria acima de 12, tá? Entre 8 e 12 é mais ou menos. E abaixo de 8 você já tem uma deficiência de testosterona. No caso dele, ele tem um exame laboratorial total relativamente normal, mas a testosterona livre calculada está bem baixa. Estradiol alto, estrona alta, FSH já acima de 5, tá? 8,5. Isso para homem já é sinal, tá? E está faltando testosterona ou já está tendo algum grau de resistência de receptor. O ótimo é de 5, entre 3 e 5. TSH aumentado, um T3 livre reduzido, DEA e cortisol no chão, IGF-1 baixo, PCR, insulina, ferritina, homocisteína, tudo alto, tá? Mostrando o grau de inflamação, uma glicada de 5,7, já entrando no pré-diabetes. Então, para um cara desde 46 anos, está com uma vida bem ruim, tá não? E é assim que a gente chega para a gente no consultório. Ultrassom de abdômen já com esteatose hepática, uma próstata de 29 gramas, né, normal, tá certo? Uma tomografia coronariana, eu sempre peço tomografia, quando eu pego um paciente assim, eu vejo que está inflamado, oxidado, já vem sob estresse há muito tempo, pré-burnout, isso aí já é um pré-burnout com cortisol alto, tá? Aliás, cortisol muito baixo, DEA baixo, adrenal já está no chão. É um paciente altamente inflamado,
oxidado e glicado. Então, o risco dele ter uma coronariopatia vai lá para cima. Tá? Inclusive, disfunção erétil, eu vou falar para vocês, é um marcador de coronariopatia, principalmente em homens nessa situação. Né? E ele tem disfunção erétil também. E quando eu peço a tomografia coronariana, ele vem com score de cálcio 88 em DA e CX. Para quem não conhece isso, DA é descendente anterior e CX é a circunflexia, as coronárias. Tá? Já tem um risco de infarto iminente? Não. Mas quando ele vê essa tomografia, ele fica com medo. Né? É um alerta para ele mudar a vida dele. Esse aqui é um cara que vai vir um teste ergométrico normal, ele vai vir com ecocardiograma normal, né? Duplas vezes de carótide normal, o calibre é maior, e ele não vai mudar a vida dele. Agora, quando ele vê uma calcificação na coronária, aí, como fala o Murilo, fecha. Tá? E aí ele vai ter medo e vai trabalhar mais para mudar a vida dele. E um espermograma, para quem não tem, é um espermograma alterado. Tá? 35 milhões, o ideal é acima de 45 milhões, o total de espermatozoides. A mais B é a motilidade. O A é o mais rápido e o B é a motilidade lenta. Somando os dois, tem que dar pelo menos 45 ou 32, dependendo do laboratório. E está 25, então está mais lento esse espermatozoide. Tá? E um volume apenas de 1,5 ml, quando o ideal é acima de 2,5. Tá certo? Então ele tem um ejaculado ruim também. E aí, como base de tudo isso na saúde masculina, a gente tem que entender que esse paciente ele tem insuficiência mitocondrial. Não tenho a menor dúvida disso. Cortisol lá embaixo, mitocôndria não funciona. Tá? Tireoide no pau, mitocôndria não funciona. Né? E provavelmente não está funcionando tireoide e nem testículo, nem nada, porque a mitocôndria já foi para o pau há muito tempo. Então, entender disso aqui é fundamental em saúde masculina. E aqui traz um resumo geral do funcionamento do ciclo do ácido tricarboxílico. Tá? Lá em cima vocês vão ver os macronutrientes, né, virando glicerol, principalmente glicose, e vai ser a principal fonte, né, o uso mais rápido de energia é com glicose. E ela vai se transformar em piruvato para depois virar acetil-CoA. Só que gordura, né, ácido graxo e proteína aminoácido também tem como virar a fonte energética para esse ciclo. Tá? Portanto, macronutrientes é fundamental. Só que tudo aquilo, pessoal, lá em cima, até acetil-CoA, é lá no citoplasma que acontece. Tá? Então, não precisa da mitocôndria ainda. Agora, quando vira acetil-CoA, já é dentro da mitocôndria. A mitocôndria tem que estar funcionante. Lembro que esse ciclo aqui produz, em média, 38 ATPs. Lá em cima, só produz 2 ATP. Então, se a mitocôndria não está funcionando, você vai viver de quebrar a glicose para transformar 2 ATP, que vai gerar um sintoma que ele tem. Qual é? Dor no corpo e compulsão por doce. Se para fabricar 38 ATP, você precisa de 18 moléculas de glicose agora, né, 19, você vai consumir mais açúcar para poder fazer isso funcionar. Tá certo? Então, compulsão por doce é uma das causas mitocôndria doente. Aí você vai e enche o cara de mais açúcar, né? E tome açúcar para poder tentar compensar. Por isso que, às vezes, um paciente nessa situação, fazer uma dieta cetogênica, ele arreia no chão, como fala lá no Ceará, né? Ele cai, ele não tem energia para nada, ele não consegue metabolizar a gordura, não tem mitocôndria funcionante, como é que ele vai metabolizar a gordura? Tá? E olha os cofatores, a gente usa nos injetáveis, né, para melhorar a mitocôndria, todos aqui. Coenzima E10, precisa para cá. Magnésio, vitaminas do complexo B, lipoato. Ó, o lipoato, ó, fala, me deu, o negócio aqui aponta para lá e vem para cá. Lipoato, ó, lá em cima, ó, e é o ácido lipoico. Ele já tem ácido lipoico precisando lá no citoplasma e vai precisar aqui novamente, né, nessa outra parte do ciclo do ácido tricarboxílico. Ferro. Sem ferro você não funciona a mitocôndria. Tá? Então, tudo isso, quando você pensa, doutor, eu faço com emagrecimento. Vocês me respondem agora, emagrecimento é igual a mitocôndria para funcionar. Como é que eu vou metabolizar a gordura se eu não tenho mitocôndria funcionante? Tá? Então, qual é a fórmula de emagrecimento?
coloque a mitocôndria para funcionar, desinflame, detoxifique. Como eu falei para vocês, se vocês souberem desinflamar, detoxificar e tratar a mitocôndria e resistência à insulina, vocês tratam tudo, pessoal. Não precisa estar, mas qual é o protocolo para emagrecimento? É esse. Protocolo para energia, protocolo para imunidade. Isso não existe. Existe você conhecer a fisiologia e tratar isso aqui. Tá? Então, nada de sorinho de imunidade, sorinho para emagrecimento, sorinho, essas coisas, a gente prega sempre para os nossos alunos. Aprenda a prescrever, você sabe, mas eu estou sem ala, eu faço o quê? Você vai aprender a trocar o ala por outra coisa. Nós temos substitutos, tá? Então, sabendo isso, você trata qualquer coisa. Lembrando que o ômega 3 é fundamental, o Dr. Murilo frisou bem, para a desinflamação e para a biossíntese mitocondrial, ele é fundamental também. Outra parte é a inflamação. Falei de mitocôndria e temos que entender que inflamação é fundamental ser tratada, senão você não melhora endotélio, você não melhora resistência à insulina, tá? Você não melhora a detoxificação hepática. Então, além do intestino, já foi muito bem falado, né? Uma aula maravilhosa, nós temos que entender que, quando a gente fala de colesterol, tá? Nós não nos preocupamos com o colesterol total. Isso já caiu por terra. Eu tenho que baixar meu colesterol para 20, porque senão ele vai infartar. Isso não existe. Tá? Isso, a maioria dos pacientes infartam e tem AVC hoje, tem colesterol normal. Tá? Então, se você quiser estudar o colesterol, você tem que estudar as... Lá vai, está chegando, olha lá, não vai. Não. Ele primeiro trabalho lá, as pequenas moléculas LDL de pequena densidade. Essas são heterogêneas. Nós temos 3 tipos de moléculas de LDL: média, pequena e grande densidade. A única que é heterogênea é a de pequena densidade. Então, se você quiser saber se o LDL dele realmente é ruim, tem que dosar a fragmentação de LDL. Ou LDL oxidado. Você também pode dosar no sangue LDL oxidado. A única coisa que o convênio não cobra é um pouquinho mais caro. Mas aí sim você teria segurança para saber se precisa baixar esse LDL ou não. Tá? Outra coisa que é muito importante, homocisteína. Tá? Homocisteína alta aumenta LDL oxidado. Então você tem que tentar baixar níveis de homocisteína alto. Qual é o nível ótimo de homocisteína? 5. Pelo menos abaixo de 10. Tá? Acima disso, como é a homocisteína, Fernando? Aumento. Metilação. Então, melhorando a metilação, geralmente B3, B6, B12, B9 e glicina, betaína, você tende a melhorar a homocisteína. E o maior vilão, eu considero, é a glicação. Então, quanto maior a glicação, maior o potencial heterogêneo. Então, não deixe hemoglobina glicada muito alta. Eu pego frequentemente pacientes magros, com glicada alta, e hoje na moda da ingesta proteica exagerada. Lembre que ingesta proteica exagerada, por neoglicogênese, vira açúcar. Tá? Então, cuidado com dieta muito hiperproteica e o paciente não consegue metabolizar, acaba virando açúcar e aumenta a hemoglobina glicada também. Tá certo? O próprio Dr. Atkins, que promoveu a dieta da proteína, morreu obeso porque proteína demais, virou gordura, virou por neoglicogênese de açúcar, acumula gordura também. Tá certo? E os hormônios então relacionados com a saúde masculina? Óbvio, testosterona, cortisol e está em dia, principalmente cortisol, os hormônios tireoidianos, tá? E vitamina D. Se você pega um paciente com hipotireoidismo e testosterona baixa, tem que tratar primeiro o quê? Tem algum endócrino aqui? Tem que tratar primeiro tireoide. Ninguém repõe testosterona em paciente com hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo já é causa de hipogonadismo secundário. Então, sempre foque na tireoide, muitas vezes a testosterona já sobe, né, por tabela. E a vitamina D é fundamental para a função da resposta do LH no testículo, do FSH no testículo também, tá?
E o cortisol, pessoal, quando está baixo, como nesse paciente, vocês viram que ele falou, repus testosterona e não melhorou nem a minha libido e nem o meu cansaço. Por quê? Cortisol baixo é causa de redução de energia, mas também de redução de libido e depressão no homem. Tá? Então, modular o cortisol é tão importante quanto modular a testo. E o pior, eles são antagônicos. Né? Se você repõe mais testo, você baixa mais cortisol. E se você repõe cortisol inadequadamente, nível suprafisiológico, vai baixar a sua testo. Então, tem que estar tudo modulado. Tá? E aqui eu queria que vocês decorassem até o final da aula. Eu vou fazer uma prova. É bem fácil, tá? É a nossa cascata de esteroidogênese. E começa lá com o nosso amigo colesterol, até chegar embaixo na via do cortisol ou na via dos hormônios sexuais. Tá? Já decoraram? Posso passar? Pronto. Então, a gente começa lá pelo comecinho, tá? Da produção hormonal, lá com o colesterol lá, ó. Fernando, vou repor testosterona, eu quero melhorar a testosterona no meu paciente. Sem mitocôndria você não melhora. Você não produz nenhum hormônio se a sua mitocôndria estiver doente. Como assim, Fernando? Olha aqui. Começo da cascata do colesterol para a pregnenolona é o primeiro hormônio. Você tem aí duas enzimas. A P450 é uma hemoproteína do complexo CYP. Ela é dependente, sabe de quê? De ferro. Então, se o paciente está com ferro baixo, ele não vai conseguir metabolizar colesterol em nada. Aí chega lá um paciente com ferritina de 30, com hipercolesterolemia, tomando simvastatina. Né? Então, sem saber a fisiologia básica do processo. Outra coisa é essa enzima STAR, e ela é dependente da mitocôndria. Sim, se não tiver mitocôndria, não converte o colesterol em pregnenolona. Tá? Então, melhorar a mitocôndria, lá vai voltando para a mitocôndria de novo. Cara chato, só fala de mitocôndria. Mas olha aqui, ó. Provei por A mais B aqui. Quando a gente passa para a próxima fase, né? E essa via do cortisol é a via inflamatória. Quando vocês viram lá, começa lá em cima na cascata, ó, a via, ou ela segue da pregnenolona para a DEA e depois para os hormônios sexuais, ou ela vem para a progesterona e de cá ela pode desviar para a via do cortisol. Ou vai para uma via ou vai para outra. Você está com estresse permanente, inflamado permanente, só vive sobre ataque de adrenalina o tempo todo, você acha que ele vai preferir desviar para qual rota? Para a rota de cortisol. Só que a rota do cortisol é uma rota de depleção. Como assim? O cortisol ele faz o quê? Ele depleta para jogar energia na corrente sanguínea para você responder ao estresse. Se você está o tempo todo estressado, o tempo todo ansioso, sem dormir, essa via vai prevalecer. Então, seu anabolismo vai ficar prejudicado. Você vai viver constantemente em defesa. Quando eu falo em anabolismo, o pessoal só pensa em músculo. Estou falando de anabolismo cerebral, anabolismo intestinal, anabolismo cardíaco, tá? De células cardíacas são renovadas também. Então, você tem que lembrar de tudo isso entra nesse bolo, tá certo? Então, quando a gente vai para a via do cortisol, pessoal, o cortisol é um hormônio fundamental para a nossa resposta ao estresse, seja qualquer que seja, tá? Uma briga no seu relacionamento, uma chateação no trabalho, para fazer exercício, precisa muito de cortisol, tá? Então, se você não tem, você vai ficar prejudicado na sua resposta energética. Só o que acontece, quando você tem resistência à insulina, obesidade, né, ou esteatohepatite não alcoólica, você inativa o seu cortisol, a cortisona. Então, alguns preconizam repor hidrocortisona como reposição de cortisol. Ok. Mas se você está inflamado, resistência à insulina pelas tabelas e oxidado, a chance de você inativar o cortisol para a cortisona é muito alta. O que a cortisona faz? Não tem efeito energético, mas tem efeito com mineralocorticoide. O cara começa a inchar com dose alta, incha com qualquer dose de hidrocortisona sem saber por que está inchando. Porque você não fez o trabalho de casa. Não desinflamou,
nem detoxificou e nem antioxidou esse paciente. Então, inflamação desvia a rota esteroidogênica do cortisol e ainda aumenta a aromatização de testosterona, tá? E androstenediona. É onde a gente vai chegar aqui, ó, no final da cascata, tá? Ops. A testosterona, para virar estradiol, pessoal, ela precisa de uma enzima chamada aromatase. Quando ela está hiperativada, normalmente qual é a causa? Inflamação, de novo, disfunção mitocondrial e resistência à insulina. Tá? Então, você vai repor testosterona para um homem desse que está todo inflamado, vai converter tudo para hormônio feminino, né? Uma das coisas, vai aumentar a retenção de líquido e vai aumentar a inflamação. Então, uma frase que eu gosto muito, a Tamires fala, é preparar o terreno biológico antes da reposição hormonal. Não é só chegar e repor de cara. Principalmente se você for repor com injetável. O injetável é uma droga que tem um efeito mineral, corticóide maior do que a testosterona base, a testosterona bioidêntica. Tá? Então, essa via aqui está totalmente desviada para a produção de estradiol, ou estrona. E como é que eu detoxifico estradiol e estrona? Por conjugação, ou sulfonidação, ou glucuronização, lá no fígado. Então, se eu não detoxifico, eu posso sobrar 2-hidroxistrona, que é cancerígena. Na mulher, afeta mama e ovário, e no homem, próstata. Uma das principais causas de câncer de próstata é a estrona aumentada. Ela é cancerígena para homem também. Então, detoxificação é importante para isso também. E na disfunção erétil, a gente tem que lembrar que isso é uma célula endotelial. Então, toda disfunção erétil só tem duas causas. Ou é emocional, ou é disfunção endotelial. Então, a mesma coisa que causa doença coronariana e causa AVC é que vai causar disfunção erétil. Então, lá vai eu falar de novo. Tratar a inflamação, tratar a resistência à insulina e disfunção mitocondrial. Você melhora a disfunção erétil. Principalmente quando você aumenta a produção de óxido nítrico. Tá? É uma das principais substâncias que aumentam o relaxamento da célula endotelial peniana. Então, sem óxido nítrico saudável, eu não tenho um relaxamento dos vasos penianos e não tem ereção. Tá? Só tem ereção do relaxamento dos vasos para ele se encher de sangue. E aí você tem uma urgência adequada. E quem faz isso é o óxido nítrico. Essa fosfodiesterase 5, é a PDE5, é quem faz essa GMP5 ativado pelo óxido nítrico, né, desativar. E aí o paciente perde a ereção. Então, por isso, é nessa molécula onde agem os famosos medicamentos de ereção. Tadalafil, né, sildenafil, agem nessa molécula inibindo a PDE5. Tá? E mostrando também que a função erétil, né, é um marcador nesse trabalho aqui, mostra isso, vou já mostrar o gráfico dele, e aumenta o prognóstico para a doença cardiovascular. E também a disfunção erétil, como toda doença endotelial, melhora com atividade física. Tá? 30% a 40% dos pacientes sedentários com disfunção erétil começam a fazer atividade física, melhora da ereção espontaneamente, sem precisar de medicamento. Da quantidade. Quando você está treinando, você não fica com os vasos assim meio dilatados? Né? Não fica dilatado, não, como está tomando bomba, mas melhora. Né? Tem uns suplementos de beterraba, suplemento chama de latex, que o pessoal usa para ficar uns vasos mais dilatados na academia, e não são bomba, são precursores de óxido nítrico. Por quê? Porque ele vasodilata. Se vasodilata músculo, vai vasodilatar também o pênis também. Tá? Então, são suplementos interessantes. Aqui, só mostrando a relação causa de morte por doença cardiovascular e presença ou não de disfunção erétil. A partir desse trabalho, a disfunção erétil virou um preditor de doença coronariana. Então, 30% a 40% dos homens com disfunção erétil orgânica, tá? Não psicológica, orgânica, podem infartar nos próximos 5 anos.
Então, é uma pergunta que tem que ser feita para qualquer homem, principalmente acima dos 40 anos, tá? Mesmo que ele não fale. E aqui mostrando como é que produz esse óxido nítrico, ó, pessoal. Ele vem do NADH. E vocês já ouviram falar muito aqui, que é derivado, é um tipo de B3, tá? Quando você tem B3, você tem matéria-prima junto com a arginina e com o óxido nítrico para produzir com oxigênio para produzir óxido nítrico. É a nossa matéria-prima, tá? Então, aqui você já vê um suplemento interessante para esse paciente, para melhorar, seria o NADH. Tá? Mas, além do NADH, eu posso fazer todas as vitaminas B3. Elas são precursoras de óxido nítrico. Tá? No complexo B sem B1, você tem a B3 niacina, numa dose baixinha, mas tem. Na taurina, o inositol é um tipo de B3. Tá? O ribosídeo é o meu preferido, de nicotinamida, também é um tipo de B3 mais ativa também. Tá? E, óbvio, o NADH. Faz isso uma vez por semana, pode fazer IM ou endovenoso. Só o NADH, eu oriento pela sua atividade vascular, ele tem. Né? A doutora Cibele falou, né, do efeito forte ele tem na corrente sanguínea. Inclusive, além do que ela falou do poder antioxidativo, da reação mesmo e da antioxidação, ele é um potente venodilatador. Tá? Então, o paciente ele pode infartar se tiver excesso de B3, por falta de chegada de sangue no coração. O coração bate seco, vasodilata cava, diminui pré-carga, e o coração bate seco e pode infartar. Né? Eu sempre falo isso, quem já assistiu minha aula, eu tive um sócio, ele resolveu estudar da cabeça dele, fez um soro na veia dele, não era médico, tá? E resolveu, vou fazer em mim, isso deve ser bom. Aí colocou complexo B sem B3, taurina com inositol e NADH no mesmo soro. 3 B3 e 2 delas bem potentes, a niacina e o NADH. O que ele fez? Isquemiou dentro do consultório. A sorte, quando a gente entende um pouco de medicina, fiz volume, deitei, elevei a perna, aumentou a pré-carga, o coração começou a ter sangue de novo, ele começou a respirar e voltar, e depois levei ele para a emergência. Né? E não chegou a isquemiar tanto, mas ficou com dor precordial com todos aqueles sintomas. Mas imagine se eu não estivesse lá no consultório. Era caixão e vela preta. Tá? Então, importantíssimo, nunca façam B3, que são muito ativas, juntas. Escolhe uma ou outra. Aonde dá para fazer associado ainda é o inositol. O potencial dele vascular é muito baixo. Ele tem um efeito importante na resistência à insulina, mas não tem efeito vascular importante. Mas nunca juntem complexo B com ribosídeo, complexo B com NAD, ou NAD com ribosídeo, e você pode ter efeitos bem desinteressantes. Aqui só mostrando qual deles, a das vitaminas, produz mais NAD, NADH. E deles, o que produz mais NAD naturalmente é o ribosídeo. Por isso eu prefiro ele. E quanto mais NADH, maior a chance de eu produzir óxido nítrico e melhorar a função erétil e produção de testosterona. Porque o testículo precisa estar bem vascularizado para produzir testosterona e para produzir espermatozoide de qualidade. Tá certo? O nosso amigo ALA é fundamental na saúde masculina. Se ele é antioxidante, melhora a mitocôndria e melhora a resistência à insulina, eu não vou pensar nele como figura mandatória na saúde masculina. Tá? Então, e a forma como ele é reposto, além do que ele estimula muito a produção da nossa amiga glutationa, a doutora Cibele falou tanto dela ontem, tá certo? E aqui, para as câmeras, fotógrafos, esses são os protocolozinho que eu gosto de fazer nos meus pacientes, onde eu associo ativos para melhorar a detoxificação hepática, ativos para melhorar a função mitocondrial e resistência à insulina, e melhorar a energia dos meus pacientes. Tá? Então, aqui eu tenho a taurina ou inositol, inclusive a taurina e o magnésio são relaxantes, então melhoram o processo de ansiedade, quando o paciente tem problema de ereção ou está muito ansioso. Tá?
Vitamina C, D-ribose. D-ribose não tem caloria, ele não é açúcar, ele é uma pentose, mas praticamente não tem caloria, então não tem problema fazer em diabéticos, tá? E não confundam o D-ribose com o ribosídeo. São coisas diferentes, tá certo? D-ribose tem uma função energética pura, não tem efeito colateral nenhum, tá? Enquanto o ribosídeo pode ter efeito colateral cardiovascular. O ATP Booster é uma combinação interessante, ele já vem com ATP, um PQQ, é um estimulador mitocondrial importante, e com a carnitina. Tá? E ainda faço para a parte inflamatória, eu revezo, às vezes, o Cronir com a coenzima E10. Uma semana eu faço um, uma semana eu faço outro. Tá? É uma opção também. Uma outra sugestão é o ribosídeo, tá? O pulso cognitivo, e tem acetilcarnitina, tem um efeito para ter um cansaço cerebral maior. Tá? Também fiz o ácido lipoico, e uma coisa para quem tem muito cansaço mental é alternar o ALA com o azul de metileno. O azul de metileno, para quem tem disfunção cerebral, de cansaço, redução de cognição, é fantástico. Tanto que, às vezes, quando faz, o cara fica até meio chapadão, né? Fica meio assim, meio grogue, o efeito tão potente cerebral ele tem. Mas, e sempre eu falo, avisem o paciente que o xixi dele vai ficar igual o xixi do Hulk. Eles ficam apavorados se você não avisar. Tá certo? O ácido de metileno ele é eliminado predominantemente pela via urinária. E quem quer fazer só intramuscular, tem essa opção também, tá? Para melhorar a mitocôndria, o cognitivo, o ATP Booster, mais uma procaínazinha, e no outro bumbum faria procaína, um NADH e alfa-GPC, tá certo? Se o alfa-GPC, se o NADH for o novo agora da central, que agora vem diluído, aí você vai ter que escolher só o alfa-GPC e tirar a D-ribose. Tá certo? Não vai ficar muito volume, tá bom? Ah, Fernando, por que você faz procaína e não lidocaína em homem? Porque a procaína ela tem um efeito ansiolítico um pouco melhor do que a lidocaína, embora o efeito anestésico seja um pouco menor, mas eu gosto de trabalhar com ela, tá? E a coenzima E10. Então, isso aqui eu faço toda semana, isso aqui eu revezo. Uma semana eu faço esse, outra semana eu faço a coenzima E10. E a nossa amiga não pode deixar de estar presente hoje, né, tanto falada, é a tirzepatida na saúde masculina, porque realmente ela vem beneficiando muitos homens quando tratado de forma adequada e com suporte adequado. Isso o Murilo bem falou e todo mundo já vem falando, né? Se o paciente não está lá empachadão, nauseado, não vai conseguir comer, não vai conseguir ingerir nutrientes, mesmo às vezes os nutrientes que o doutor Murilo falou é por via oral, ele não tolera. Então você tem que suplementar pela via endovenosa, né? Então você pode fazer o amino, ele falou, fazer por via endovenosa, tá? Suplementar a mitocôndria, ele vai estar reduzindo a função mitocondrial dele também. Então é importantíssimo, né, trabalhar com isso, tá? E esse é um trabalho recente que saiu, você pode olhar pela data, tá? Quem quiser pode me pedir, eu ele salvo lá, eu mando para quem quiser, até para uso no consultório. E a tirzepatida melhorou a resposta no hipogonadismo, sem precisar repor testosterona. Olha que milagre da tirzepatida. Mas foi a tirzepatida que melhorou o hipogonadismo? Vocês acham? Não. É porque ele emagreceu, ele desinflamou, ele diminuiu a resistência à insulina. Ela teve o efeito para ajudar isso, né? Mas ela não aumenta a testosterona. O que aumentou a testosterona foi reduzir todos os fatores inflamatórios, melhorar o terreno biológico, tá certo? E, óbvio, ela pode ser um aliado quando o paciente tem sobrepeso, como é o caso desse paciente, e tem compulsão por doce. Então, quando o paciente tem compulsão, às vezes, uma droga dessa pode ajudar bastante. E a apresentação da Central Pharma eu gostei bastante, porque fraciona, evita de você estar furando o mesmo vidro várias vezes, aumenta risco de contaminação e risco de deterioração da medicação. Então, você tem ela de 2,5 até 7,5, dá para fazer várias combinações, para fazer todas as doses, e vai de 2,5 a 15 miligramas. E como eu faço, tá?
Está ali, ó, a minha estratégia. Começo com 2,5 na primeira semana, teve perda de peso de meio quilo a 1 quilo, eu mantenho a dose. Não teve perda de peso, não teve muito efeito colateral, eu aumento mais 2,5 miligramas na semana seguinte. E assim vou progredindo a dose de acordo com a tolerância do paciente e os benefícios que ela está trazendo. Tá? Cheguei a 15 miligramas e nem deu cosquinha no paciente. Possivelmente não é um paciente partida. Já tive 2 pacientes assim. Tentei até subir para 20 miligramas e não adiantou de nada. Então, foquei agora no intestino dele, ele era resistente. Eu falei, cara, vai fazer um teste de perfil genético de microbiota intestinal. Ele, tá bom, eu vou fazer. Tudo alterado. A hermância é fundamental para perder gordura, estava no chão, quase zero. É um suplemento que lançaram chamado Hermate, é para repor a hermância, é uma das bactérias mais importantes para a perda de peso. Comecei a repor a hermância, fiz Guardian para ele só queria tomar o Ozempic e depois de a partida, estava na moda, né? Eu estava fazendo lá no consultório, esse seu não presta, vou comprar o contrabandeado. Comprou o contrabandeado, mas não tinha na farmácia ainda, também não melhorou. Quando eu tratei intestino, ele saiu já de 102 quilos para 95, ele nunca tinha perdido 1 quilo, só tratando o intestino. Eu fiz um tratamento agora direcionado, porque eu tinha nas mãos o teste de perfil genético. Tá? Infertilidade, pessoal. Ainda bem que não colocaram meu tempo aqui, né? Estou falando, estou quietinho, vamos lá. Infertilidade. Como eu falei, é fundamental abordar o assunto fertilidade no homem. Se você vai repor, ou se ele já teve algum grau de infertilidade ou não. Por quê? Nós temos as principais causas tradicionais, as orgânicas, é a varicocele, é a deficiência de hormônio, de FSH e LH, e iatrogênio, por reposição hormonal, como eu falei para vocês, né? Infecciosa ou por estresse. Vixe, jogaram o tempo agora de propósito aqui, não foi? Tá bom, desculpa aí, viu? Intoxicação, metal pesado, droga, né? Então, quando ele falou lá, emagrecimento rápido, onde fizer partida, todo aquele lixo que está na gordura, você acha que vai para onde? Primeiro, vai ser eliminado pelo fígado? Não, vai para tudo que é receptor hormonal que você tem no corpo. Então, até isso, você está emagrecendo o cara rápido e repondo testosterona e tem defeito colateral da testosterona, virando estradiol, né? Fazendo retenção de líquido, aumentando pressão, por quê? Porque ele não está agindo no receptor, ele está agindo em outras coisas, funcionando como mineralocorticoide. Então, quando você está emagrecendo o paciente, tenha uma atenção a isso. Ele pode estar liberando muita porcaria na corrente sanguínea e atingindo o cérebro e os receptores. E um dos receptores mais frágeis que o homem tem é o da fertilidade. Tá? Então, cigarro, metal pesado, piora muito a produção de espermatozoides. Tá certo? Mas, falando da nossa fisiologia, o que piora testículo? Inflamação, resistência à insulina, leia-se insuficiência mitocondrial e oxidação. Tá? Tanto que o bom e melhorou muitos pacientes foi fazer ele tinha até na farmácia, não sei se vocês viram, ômega 3 mais complexo vitamínico, tinha tudo num complexo só. O cara dava ômega 3, zinco, magnésio, complexo B, e melhorava a fertilidade com isso. Olha que legal. Né? Agora você imagina num cara, se você fizer isso pela via endovenosa, a resposta que não vai ter. Tá certo? Vocês viram lá no paciente, eu falei, ele tinha problema de quantidade, mas tinha também problema de motilidade. Tem muito paciente que não consegue fecundar por motilidade baixa. Tá? Só, se você observar aqui no meu slide anterior, bom, esse tronquinho aí e une a cabeça, a cauda do espermatozoide, tá? E faz toda a motilidade. E tem maior concentração por metro quadrado de mitocôndria é nesse lugarzinho aí. Então, se você tem mitocôndria doente, você tem baixa motilidade. Tá? Então, recuperar a mitocôndria é fundamental para melhorar a motilidade de espermatozoides. Aqui, esse trabalho é mostrando, tá? E quando você trabalhou redução de obesidade em paciente infértil,
tá? Você pode melhorar a fertilidade desse paciente, mas ainda é controversa. Mas esse trabalho mostra e melhora muito a produção de testosterona e pode melhorar a fertilidade também. Um oligurologista fez uma tese de mestrado em pacientes bariátricos comparando a fertilidade antes e depois. E ele teve uma resposta positiva quando o paciente fez a cirurgia bariátrica com melhora da fertilidade. E não é para a gente que tem esse conhecimento aqui, é mais que sabido que era mais do que esperado. Reduziu a inflamação, emagreceu, reduziu gordura e o paciente tende a melhorar a fertilidade também. Então, esse rapaz, depois de tratado por 3 meses, olha a cara dele de felicidade, ele voltou para mim. Tá? João voltou já com boa disposição, melhora da libido, da ereção, o humor já estava mais estável, dormindo um pouco melhor. Ainda um leve cansaço matinal. Esse cansaço matinal é conhecido em quem tem deficiência de cortisol, é o hormônio mais difícil de modular, mas ele já tinha melhorado. Melhorou urina e intestino e mudou a alimentação, começou a atividade física, dieta mais controlada. E nesse período, isso já aconteceu comigo diversas vezes, tá? Quando o paciente tem algum grau de espermatozoides, só está ali meio molengão, sem conseguir fecundar, e você melhora ele com essa nossa medicina aqui, ele às vezes já volta no meu retorno dizendo que engravidou a esposa. Né? E aconteceu com esse, tá? Engravidou a esposa, já voltou morto de alegre, né? Agora eu posso repor testosterona, a mulher está grávida, não, vamos esperar ao menos uns 3, 4 meses, né, para repor direitinho, mas acontece, melhorou a fertilidade. Emagreceu, melhorou o percentual de gordura, reduziu a circunferência abdominal. E os exames também, todos foram otimizados, tá certo? Todos melhoraram bem, inclusive ó, o A mais B, eu falei para vocês, a motilidade estava 25, subiu para 52, mostrando que só com esse tratamento de melhorar a função mitocondrial ele melhorou. Mas o que é que você fez, Fernando, também? Né? Então, essa foi a minha prescrição que eu fiz para ele. Tá? Eu fiz o Chronic, o indol 3-carbinol e a quercetina, para melhorar a antioxidação, melhorar a inflamação. Fiz o Glifage XR, ele melhora muito a percepção da célula para a glicose. Rhodiola rosa, une ashwagandha para melhorar a função de cortisol e o eixo HPA. Tá? Magnésio de malato de taurato e citrato melhora a função intestinal e ainda modula o eixo GABAérgico. E as reposições de vitaminas, Cava E10, uma coenzima E10, crominé, é um tipo de cromo mais absorvido por via oral. Tá? Ômega 3, óbvio, não pode deixar de fazer ômega 3. Fiz testosterona para ele, tá? A 4%, na verdade, não é 60, é 40 miligramas. Fiz uma dosezinha baixa, porque eu ia estimular a fertilidade dele. Então, testosterona tem que ser só um cheirinho, tá? Só para não dizer e repôs. Então, fiz uma dose baixa e associei o tadalafil para melhorar o ânimo do rapaz, né? Para melhorar um pouquinho a ereção e ele ficar um pouco mais confiante. Injetável, eu fiz esse esquema, tá? Associei o ribosídeo com a B12 e a B9, MSM, que tem, pela ação do enxofre dele, tem uma função anti-inflamatória importante, é um derivado do DMSO, né? O DMSO ainda tem um potencial anti-inflamatório maior, só que o problema é que o paciente fica cheirando a milho verde. 1, 2 dias, né? Pura a canjica, né? Ou a pamonha, tá certo? Magnésio, NAC, fiz artisepartida, fiz aquela progressão que eu falei para vocês, tá? O ácido lipoico, a ADEC, coenzima E10 e Chronic, fiz aquele revezamento que eu falei, e o HCG, tá certo? Já vi, apareceu aqui, tá bem grandão, né? Esgotou meu tempo, já vou encerrar, tá bom? Mas isso é a parte fisiológica. E a parte mental desse paciente? E a parte de como ele se sente? Tá? Então, eu trago esse mapa da trilha mental, porque lá está o homenzinho lá, e aqui está a realidade dele, ele tem no dia a dia. O estresse, a parte emocional alterada, os nãos que ele deixa de dizer, tudo isso é captado pela visão, audição, e dependendo do grau de distorção das crenças dele, de como ele vê as coisas. Tá? Por exemplo, o homem ele foi criado para não chorar. Se chorar, ele é
né, homossexual, ele não é homem, ele é não sei o quê, e vai derrubando, né, a parte de potência desse homem, tá certo? Quando ele tem essa representação, né, essa realidade dele acomete ele de uma forma importante, isso vai alterar, vai vir uma representação interna e vai gerar um estado emocional. E você tem de crer comigo que todo estado emocional gera uma resposta fisiológica. Tá certo? Então, se esse homem permanece com a energia masculina dele baixa, entristecido, sob estresse, sem prognóstico da vida, sem propósito, como é que você acha que isso vai repercutir na saúde dele, inclusive na saúde hormonal? Vai adiantar você repor testosterona, talvez melhore ali 1, 2, 3 dias. Se você parar a reposição, o cara cai, ele está sempre em busca de algo, ele não achou. Não precisa levantar a mão, mas tem vários homens aqui que estão trabalhando sem saber o propósito que está fazendo. Quanto mais ganha dinheiro, mais vazio fica e não sabe para que caminho está seguindo. Está sendo levado na valsa, só querendo agradar os outros. Tem muito desses aqui. Tá? Eu já fui um desses, até procurar tratamento e me ajudar. Tá certo? Então, eu posso falar para você de carteirinha. Essa resposta fisiológica vai atuar na hipófise somente, né? E aí não precisa falar mais nada. Tá certo? Se mexeu na hipófise, vai estimular o quê? Eixo HPA, vai produzir FSLH, LHRH, vai produzir mais ocitocina. Geralmente, a ansiedade só produz a parte ruim. A depressão, a sensação de falta de propósito só vai estimular a parte ruim. Isso vai gerar um comportamento, tá, pessoal? Então, lembrando que quando você mexe com hipófise, você vai mexer com o eixo todo, né, de produção de testosterona. Então, não adianta você querer trabalhar o físico sem trabalhar o mental e o espiritual desse paciente. Lembrem disso, tá certo? Além do que, paciente estressado produz mais cortisol e vai inibir função de pituitária, hipotalâmica, de LH, RH, FSH e todos os hormônios. Tá? Então, não adianta você querer tratar tudo sem observar e conversar como é que está a vida desse paciente naquele momento. Esse homem está sofrido e está sem ter tratamento. Aqui só quem quiser escutar um pouco mais sobre injetáveis, comigo com a doutora Tamires, nós temos esse curso totalmente online, tá? Um mini aulas, 5, 10 minutos, se você consegue fazer as aulas em casa, com o nosso suporte meu e da Tamires, tá certo? Esse QR Code vai lhe levar direto para a nossa secretária, ou a gente está lá fora e quiser conversar, saber um pouco mais, vou estar lá fora para explicar um pouco mais sobre o curso, fiquem à vontade. Para encerrar, eu queria deixar 2 mensagens. Primeiro, essa que já é tradicional. Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a decidir das coisas que o deixam doente. Inclusive, da vida ele leva hoje. Não é só da alimentação. Né? Ele está disposto a mudar o emprego dele, né? A parar de sofrer no relacionamento. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Tá? E uma frase é minha, Lumen Vir. O poder do homem está naquele que consegue unir o corpo, a mente e o espírito em uma só presença. Tá certo? Quando o homem consegue esses alinhamentos, tá? E se algum homem aqui, ou alguma mulher que conhece algum homem que está nessa situação, fora de propósito, estou aberto para conversar, para orientar, tá? Eu tenho muito para orientar para vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fernando. Muito obrigada, viu, pela excelente apresentação.